Olá pessoal, gostaria de, em tempos tão difíceis, compartilhar com vocês algo de belo, algo, né? Afinal, como dizia Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta, e mesmo nessa crise tão dramática, nessa tragédia que a gente vive com permanentes notícias de mortes, de dificuldades, enfim, a gente não pode desistir e é nesse propósito que compartilho com vocês uma prazerosa leitura, uma leitura extremamente qualificada de uma daquelas leituras obrigatórias e bem copiosas, por acaso, Os Miseráveis, Victor Hugo, né, uma obra-prima da humanidade, não uma obra-prima apenas da França, de um autor da envergadura do Victor Hugo, mas uma obra-prima da própria humanidade que está ali, né, algo que eleva a própria condição humana e que de alguma forma toca, faz com que o gênero humano toque com o dedo do céu, é uma expressão utilizada em alguns momentos de extremo deleite da espécie humana. E essa obra era uma obra que já estava, cuja leitura já estava devendo há muito tempo, né, e que por acaso também eu estava esperando para ver se dava para ler no original. Consegui realmente uma edição muito interessante, essa Flammarion, né, Flammarion, que é da própria França e uma editora francesa que traz essa série classique, né, e dos volumes, com 4 volumes, que são Os Miseráveis, um dos volumes é esse Miseráveis, né, a obra-prima, a obra máxima de Victor Hugo, que também tem o Corcunda de Notre Dame, que é uma outra obra muito famosa dele. E a respeito dessa obra, queria compartilhar com vocês a leitura e algumas considerações. Né? É uma obra que traz um dos personagens mais famosos da literatura, que é o Jean Valjean, e é centrada basicamente nele, uma história, a história de vida dessa personagem tão marcante da literatura, uma das mais talvez lembradas, que é esse Jean Valjean, um antigo forçado, né? Foi preso, foi condenado até à prisão perpétua por coisas banais, e a história, a espinha dorsal dos Miseráveis, trata da história de vida do Jean Valjean, né? E ao longo desse percurso vão aparecendo outros personagens, né? Outras figuras, algumas muito marcantes também, né? Seriam, digamos, coprotagonistas, né? Uma das primeiras, embora com uma passagem muito curta, muito rápida, acaba sendo muito marcante para todo o desdobramento do livro, que é um bispo, né? O bispo de Digne, uma cidade no sul da França, que depois do encontro do Jean Valjean com esse bispo, um bispo muito humilde, muito abnegado, que chegou a esse cargo graças ao encontro casual com Napoleão Bonaparte, não tinha pretensões de subir na hierarquia da igreja, pelo próprio perfil, né, muito desprendido, muito sem vocação, digamos, revistas, e por um acaso acabou sendo bispo dessa cidade de Digne, por onde Jean Valjean, no seu percurso, no seu retorno de uma das suas peripécias, enfim, ele acabou passando e, por acaso, houve esse encontro providencial com esse bispo. Jean Valjean era um sujeito que, de qualquer maneira, tinha uma vida um tanto comprometedora, ele tinha passado uma infância, enfim, primeiro ciclo da vida muito difícil, né? De qualquer maneira, diante dessas dificuldades, órfão, ele acabou sendo preso por uma banalidade, por roubar um pão, né? Roubar pães para alimentar a família, e a partir daí, no presídio, né? Na cadeia, enfim, como presidiário, ele acabou tendo reiteradas fugas, e essas fugas foi complicando a situação dele, de forma que, do nada, ele acabou se tornando um preso permanente, teve uma prisão perpétua, né? Então, assim, ele, graças a essa inquietude dele de liberdade, né, ele acabou se complicando demais, e nessa condição
sem perspectiva, ele acabou sendo foragido, ele acabou fugindo, né, do presídio. Era um sujeito muito habilidoso, muito hábil, mas tinha esse perfil muito difícil, tinha uma queda realmente para o mal, digamos assim, né? E aí, nessa passagem dele, né, na condição de forçado, que de alguma forma levantou suspeita na pequena cidade, esse início do livro é um dos momentos mais marcantes. O livro já começa em grande estilo, que é no encontro, né, nesse encontro providencial do Jean Valjean com o bispo de Digne, cujo nome era Bienvenu, né, e, enfim, é um sobrenome italiano, mas ele era francês. E aí, nesse encontro, o encontro que acabou acontecendo porque foi negado a hospedagem dele na cidade, era noite fria, e ele estava querendo uma hospedagem, né? Tinha inclusive dinheiro, porque ele era um sujeito muito habilidoso, que sempre conseguia, né, não passava dificuldades, porque ele sempre se virava de alguma forma, né? De forma lícita ou ilícita, ele tinha muitas habilidades, e isso fazia com que ele conseguisse sempre não passar dificuldades. Mas nesse caso específico, ele precisava, diante do frio, né, e da noite, ele precisava de uma hospedagem, não conseguiu hospedagem, mesmo tendo dinheiro. As pessoas meio que se assombraram e correu na cidade de boato de que um forçado estava passando por ali, e ele teve contra si essa suspeição, que fez com que as pessoas não aceitassem, mesmo ele querendo pagar, não foi aceito. E aí alguém, vendo a dificuldade dele, sugeriu que ele fosse na casa do bispo, né, na residência oficial do bispo, né, que morava com duas irmãs, e graças à generosidade do bispo, ele acabou se hospedando. O bispo aceitou a hospedagem dele, né, e fez com que ele tivesse, né, uma janta digna, né, conseguiu se alimentar e dormir. O problema é que no meio da noite, né, graças a essa queda dele para o mal, ele acabou acordando, e como viu uns talheres de prata, né, do bispo, se interessou por esses talheres de prata e acabou no meio da noite furtando esses talheres, né, e fugindo, e indo embora. Só que nessa fuga dele, ele acabou sendo preso pela polícia, que o trouxe de volta, porque, né, já sabia onde ele estava. E quando a polícia o apresentou para o bispo, para acordar do meio da noite, o bispo, tamanha sua generosidade, meio que protegeu, né? Tentou protegê-lo, disse que na verdade ele não tinha furtado os talheres de prata, que na verdade os talheres tinham sido dados por ele próprio, o bispo, para o Jean Valjean, e era deles, eram legítimos, porque ele teria dado. Então, assim, ele mentiu para ajudar o Jean Valjean, inclusive reforçando que ele teria esquecido, além dos talheres, ele teria esquecido uns candelabros de prata também, que seriam valiosos, enfim. Então, esses candelabros ele acabou dando para ele, dizendo: leve também, né, leve também esses objetos que são seus, eu tinha lhe dado. E João Valjean ficou surpreso com aquele encontro, né, meio que foi muito transformador na vida dele, porque ao ser liberado pelos policiais, o bispo chegou para ele, né, e meio que prestou conta, fez aquele aconselhamento, e meio que, em resumo, disse: eu comprei agora a sua alma, agora você se converta, né, aprenda, oriente a sua vida para o bem, né, esse toque, né, bem cristão. A gente percebe que é um viés de humanidade, de uma perspectiva cristã, do perdão, da alteridade, do altruísmo, de colocar-se no lugar da pessoa e ter essa generosidade bem típica de um cristão autêntico, né? Então foi graças a esse perdão que João Valjean foi tocado, e logo depois a gente percebe que isso vai transformando a vida dele realmente, mesmo que no começo ele tenha alguma dificuldade, porque ainda no caminho, no percurso da fuga, ele acaba deparando com uma criança que teria perdido, né, que caiu umas moedas, ele acaba pegando as moedas. A gente percebe que ainda tem aquele ímpeto, né, de se apropriar do alheio, aquele ímpeto, né, de uma malandragem, de uma certa perversão humana, mas logo depois se arrepende, meio que nesse percurso dele, né, ele vai se redimindo, né, esse perdão, né, que o bispo deu para ele, tocou tanto ele que ele vai
se transformando no ser humano melhor. Né? E nesse propósito a gente vê que o livro vai realmente demonstrando, revelando um resgate da própria alma dele. Né? Ele vai se transformando no ser humano melhor. E aí, um dos pontos mais importantes é o encontro dele também com uma moça, né? que a Fantine. Né? Fantine era uma jovem, né? que morava em Paris, acabou tendo uma filha, tendo dificuldades, voltando para essa cidade, para uma pequena cidade, né? do interior da França, e deixando a filha dela, que é a Cosette, né? numa estalagem, com uma família que tinha uma estalagem em outra cidade, e nisso ela, por acaso, encontra, nessa outra cidade para que o Jean Valjean já tinha se mudado, encontra o Jean Valjean, deixando a filha dela com os Thénardier, que são figuras muito importantes. Então, esses personagens, Jean Valjean, Fantine, Cosette e essa família Thénardier, são, de certa forma, a base da principal parte, né, da primeira parte, pelo menos, do grande romance, que é Os Miseráveis. Então, a Fantine encontra Jean Valjean noutra condição, porque a partir dessa transformação do encontro dele com o bispo, ele se torna outra pessoa, inclusive assume uma identidade falsa e se transforma, por acaso, pela habilidade dele e tal, no prefeito dessa pequena cidade. Ele tem a ascensão, consegue montar uma fábrica lá de pedras semipreciosas, enfim, que acaba exportando e servindo, né, oferecendo a essa cidade uma base econômica para que ela prosperasse. Graças a essa prosperidade que vem com essa atividade que o Jean Valjean capitaneia, ele se transforma num sujeito importante, também acaba sendo prefeito. E na condição de prefeito, ele encontra outro personagem que é igualmente importante, né? Que é o Inspetor Javert. O Inspetor Javert aquele sujeito que desde o começo, desde a fuga, no primeiro momento do Jean Valjean, um inspetor muito severo, muito rigoroso, muito legalista, extremamente voltado para a formalidade da lei, aquele sujeito irrepreensível dentro do padrão, sempre persegue Jean Valjean. Né? Então, o Javert é aquela figura que está sempre assombrando o Jean Valjean em sua fuga quase permanente, né? na sua busca permanente por liberdade. Tem sempre aquela sombra do Javert, que considera o Jean Valjean como um forçado, um sujeito deprimente, alguém asqueroso, enfim, a própria consubstanciação do mal. Então, Javert meio que se vê como o correto, o certo, o justo, e vê no Javert, no Jean Valjean, aquela figura do mal, do sujeito que é contra, né, a legalidade, contra a ética, enfim. E aí nisso ele orienta, de certa forma, toda a ação dele na trama pela perseguição quase permanente, sujeito muito habilidoso também ao Jean Valjean. E nisso o Javert tinha prendido por uma besteira, a Fantine teria tido um entreveiro com um sujeito importante da cidade. Na verdade, até justamente ela acabou se rebelando, bateu no sujeito, jogou umas pedras nele, e por conta disso ela foi presa, e sendo presa, houve esse encontro dela com o prefeito, que tinha autoridade, e sabendo do que aconteceu, o prefeito acabou libertando a Fantine, né, e sabendo da história dela e se aproximando, né, inclusive prestando a ajuda a ela, que ela ficou doente, ele cuidou dela, né, na medida do possível ele prestou toda a assistência a ela, e soube da existência da filha dela, que estava nessa estalagem dos Thénardiers, que são pessoas muito ruins, maltratavam demais essa criança delas, mesmo que ela não soubesse, inclusive a exploravam demais, de certa forma extorquiam ela, né, para ficarem cuidando dessa criança, e ela acabava tendo que ceder porque gostava muito da criança e, de certa forma, não podia. Então, o Jean Valjean cuida da Fantine até que ela adoece, piora, e aí morre, mas antes da morte dela, ele se compromete a cuidar da filha dela. Né? E depois que ela morre, por um episódio também que levantou uma especial suspeita, o Javert começou a suspeitar que ele era o Jean Valjean, né? E depois de certa forma, até abrir mão dessa suspeita, porque teriam encontrado alguém que seria o Jean Valjean, o verdadeiro Jean Valjean, e
Quando Javé disse isso para o Jean Valjean, ele ficou muito surpreso. O sujeito ia ser julgado, ia ser condenado certamente em outra cidade, como se fosse ele. E ele percebeu que isso era muito injusto, né? Que isso era muito incorreto para acontecer. Então, diante da transformação que ele vinha sofrendo, ele foi levado a ir até o julgamento do sujeito, e nesse julgamento ele se declarou que ele próprio era Jean Valjean e não aquele sujeito, né, que os outros teriam reconhecido, que eram parecidos de certa forma, mas ele se declarou e logo depois voltou para a cidade, né, voltou para a cidade dele, que isso aconteceu em outra cidade, e descobriram, portanto, que ele era o Jean Valjean, e foram atrás dele. Então Javé já conseguiu um mandado de prisão para ele, e quando o Javé foi prendê-lo, né, ele conseguiu fugir. Ele fugiu da cidade, então assim, ele chegou no auge como prefeito, como sujeito, né, muito influente, e acabou fugindo. Né, e nessa fuga ele foi até, já morta a Fantine, ele foi até, passou pela estalagem dos Thénardiers e conseguiu, de certa forma, pegar de volta a Cosette, criancinha pequenininha ainda, graças a um pagamento. Ele pagou um valor considerável, e essa família era muito ambiciosa, só pensava em dinheiro, e acabou cedendo, embora depois tenha se arrependido, mas já era tarde. Ele acabou levando a Cosette e foi com ela morar em Paris. Né? Então, essa ida dele para Paris já instala um novo momento. Né? Ficou meio no anonimato em Paris, até que as coisas vão os astros vão se realinhando. E aí ele encontra novamente, por acaso, esses Thénardiers vão também para Paris. O Javé já estava em Paris também, possivelmente promovido, e aí começa assim, o segundo momento da trama, né, em que além desse personagem entram outros, que é o Marius, e quando estava em Paris, a Fantine a Cosette já estava maior, já era uma mocinha, adolescente, muito linda, ficou uma menina muito bela, e aí surgiu um pretendente para ela, esse jovem, né, Marius, era filho de um nobre, de um aristocrata, enfim, que já estava muito velho, mas era um avô cujo pai, né, o pai desse Marius, teria morrido na guerra, na Batalha de Waterloo, né, e teria uma gratidão muito grande por um sujeito, que era, por acaso, o Thénardier, que no momento lá que ele estava capturando, ia morrendo, esse Thénardier, cujo propósito não era nem ajudar, né, o pai do Marius, mas como estava com medo ele meio que foi flagrado, ele juntava os espólios lá. Na verdade, ele meio que catava o que sobrava, e se fosse pego nisso, ele poderia até ser punido, e meio que ele, para fingir que não estava simplesmente vilipendiando os espólios, simplesmente, enfim, roubando o que tinha sobrado, ele acabou ajudando esse coronel, né, que na época não tinha essa patente, era tenente, mas acabou como coronel, enfim, pai do Marius, e tinha uma grande gratidão por ele. E o Marius tinha um dilema muito grande, porque o avô tinha um perfil bem conservador, e o pai do Marius já tinha outra vertente, era mais voltado, era mais democrático, era mais republicano. Né? Então há um embate entre o viés monarquista do velho e o viés democrático, republicano, já mais napoleônico, enfim, do pai do Marius, e ele fica nesse dilema, né? E tem uma gratidão. O pai, antes de morrer, pediu a ele que ainda desse uma recompensa, ainda prestasse alguma homenagem, enfim, a esse sujeito que teria ajudado ele no momento mais difícil da guerra, da Batalha de Waterloo. E aí ele tem esse dilema, vai morar só e tal, e em uma passagem perto de onde a Cosette morava com Jean Valjean, ele acaba conhecendo ela, se aproxima, e aí inicia um romance com ela, né? Inicia um romance com a Fantine, com a Cosette, né? A Fantine é a mãe que já faleceu, com a Cosette, namora de uma forma bem, e tem pretensões de casar com ela. Então nessa segunda parte, digamos, aparecem outras figuras. Thénardier já estão aí, os filhos deles estão maiores, né? Tem meninos e meninas que meio que vagam, né? Que vagam pela cidade de Paris. O livro retrata muito essa realidade bem dura, bem difícil, um Paris pobre, né? cheio de dificuldades, cheio de mendigos, enfim. E esses filhos dos Thénardiers, que eram muito pobres, vagavam por lá.
né, a Eponine e o garotinho, o Gavroche, né, Gavroche. Então esses dois personagens adolescentes são muito importantes, né, o Gavroche e a Eponine, que inclusive acaba gostando também do Marius. E aí, nesse mistério do Jean Valjean, por acaso o Marius vai morar perto, morar vizinho, no mesmo complexo, enfim, no mesmo casario lá na mesma pensão, digamos, do Thénardier. E aí, pela proximidade, havia lá como ter acesso, ele acaba descobrindo, numa visita que o Jean Valjean faz, esse Thénardier ele via pedindo, de certa forma, esmola, de uma forma pedindo ajuda, né, por cartas e tal. E uma dessas cartas, o Jean Valjean vem até ele com a Cosette, e ele suspeita que a Cosette, na verdade, era ela mesma, que o Jean Valjean, que é aquele sujeito que se apresenta, que ele estava com outro nome, com outra identidade, ele reconhece e aí monta, de certa forma, uma tocaia. Nisso, o Marius já estava apaixonado pela Cosette. E aí ele fica naquele dilema e descobre, inclusive, num diálogo posterior, em que o Marius, o Thénardier, tenta prender, né, o Jean Valjean, que o Thénardier era o sujeito exatamente que ele perseguia, que ele ia atrás, porque seria o sujeito que teria ajudado o pai dele, enfim, né, da morte na Batalha de Waterloo. E aí ele fica naquele dilema, naquele instante. Inclusive ele foi falar com Javert viria em auxílio dele nesse momento em que o Thénardier, juntamente com os bandidos lá da área, iriam raptar o Jean Valjean, né? Ele fica naquele dilema, se ajuda o pai da Cosette ou se ajuda o Thénardier, que era o sujeito para quem o pai dele tinha dado a missão para ele de ajudar, de prestar, né, homenagem, inclusive uma recompensa. E aí ele fica nesse dilema, né, e isso demora muito, é uma parte muito, muito, muito delicada e, enfim, no final das contas, ele acaba paralisado, não ajuda nenhum nem outro. O fato é que o Javert acaba chegando tarde, o Jean Valjean acaba escapando e os Thénardier é que acabam se dando mal, porque o Javert teria vindo porque ele suspeitou que o Thénardier iria matar o Jean Valjean. Então, Jean Valjean some, desaparece por um tempo, e nesse desaparecimento ele pensa em se mudar, ir para a Inglaterra, e o Marius fica muito tocado, fica muito preocupado, porque ele iria perder o contato com a Cosette. Nesse desespero dele, outra parte que o livro retrata muito bem, são o livro se daria historicamente entre 1815 e 1830, mais ou menos, né, as revoltas que existiam no Paris daquela época, né, no movimento contra-revolucionário, enfim, e revolucionário e contra-revolucionário, né, já depois da Revolução Francesa, muitos incidentes existiram, inclusive essas revoltas, motins e uma barricada que o livro traduz muito bem, e nisso, meio que no desespero, o Marius tinha se aproximado também desses movimentos político-ideológicos e entra nessa luta armada, digamos assim, e nessa barricada ele vai, né, para a batalha, acaba num desespero, né, meio sem norte, ele acaba entrando, inclusive encarando uma certa liderança, e nisso a coisa vai se desvendando, né? O Marius está correndo perigo, a Cosette sabe disso, ela pede uma carta para, né, Marius manda uma carta para ela, manda uma carta dizendo para onde ela ia, e nisso o Jean Valjean descobre e sabe que ele está lá e vai ajudá-lo, vai meio que socorrê-lo, né? E nessa barricada, né, que foi muito sangrenta, né, que rendeu muitos mortos, participou como espião o Javert. O Javert foi capturado pelos revoltosos, né? E nessa captura fica lá apreendido, né, meio que condenado à morte pelos rebeldes. E aí o Jean Valjean, indo em socorro do Marius, ele acaba salvando o Marius e salvando o Javert também. Isso espanta do próprio Javert, que jamais imaginava que um sujeito mau pudesse ser digno de tamanha benevolência, né, de tamanho heroísmo. E aí ele salva liberta no momento em que a barricada já estava sendo vencida, praticamente sendo invadida, sendo tomada pelo exército, enfim, pela polícia,
ele acaba libertando Javé, né? E Marius já bem baleado, já quase morto, ele consegue levar o Marius, e na tentativa de escapar, ele acaba nos esgotos de Paris, que são das partes mais marcantes do livro, Jean Valjean carregando nos ombros quase o corpo, mas ainda vivo, não, digamos, do Marius, nisso para, né, de certa forma, satisfazer a Cosette. Ele sabia que a Cosette o amava, e meio que ele, no primeiro momento, não queria aquilo, mas a generosidade cristã foi convencendo ele do contrário, e ele conseguiu atravessar essa Via Crucis de uma forma muito heróica, percorre todo o esgoto de Paris para deixar, né, que seria o único lugar protegido, o Marius, na casa do avô, que era um sujeito aristocrata, que lá ele teria proteção. Ele consegue, né, deixar o Marius lá, e nisso a coisa descamba para o final. Realmente o Marius escapa, né, e na saída, inclusive, do esgoto, o Jean Valjean se depara com o Javert, né, e o Javert, vendo aquilo, sabendo que é ele, o prende, né, e aí ele pede que pelo menos, né, deixe ele entregar a Marius na casa dos avós, do avô, que estava muito mal. O Javert, né, já com uma certa malevolência, além do que normalmente ele tinha, concede, né, essa possibilidade de o Jean Valjean levar o Marius até a casa do avô, e uma vez entregue na casa do avô, atende a mais um pedido do Jean Valjean, que é o pedido de se despedir da Cosette, então, e de ir em casa, enfim. Ele permite. Quando o Jean Valjean chega em casa, o Javert fica esperando, e ele vai, mas quando volta, o Javert já foi embora, meio que, né, deixa para lá, meio que abandona essa ideia de prendê-lo. E isso gerou no Javert uma crise, né, existencial, um dilema muito grande, né, que acabou levando ao suicídio. Ele fica entre a questão social, né, política e do dever jurídico de prender o fugitivo, né, e ao mesmo tempo de recompensar aquela generosidade, aquela atitude, né, de salvar a vida dele. E aí, nesse dilema, ele é um sujeito rigoroso, austero e de certa forma, né, pretensamente incorruptível, aquela moral austera e estritamente legal, né, segue a coisa com estrita legalidade, ele acaba se suicidando. E nisso a coisa vai tomando um novo rumo. O Marius volta para Cosette, eles desejam casar, as famílias se conhecem, e a coisa vai rumando a um final feliz. Até que nesse casamento, no dia seguinte ao casamento do Marius e da Cosette, né, dois personagens, além da Eponine, o Gavroche, que também não pode ser esquecido, que é um garotinho, inclusive filho dos Thénardier, mas aquele meu menino de rua, né, é muito importante. A passagem dele é curta, mas muito marcante, porque no meio da rua ali, ele tem alguns encontros muito interessantes, tanto com o Marius quanto com o Jean Valjean, e ele acaba, né, participando dessa barricada e ganhando uma certa aura de heroísmo, porque a barricada, os revoltosos estavam precisando de bala, por exemplo. Uma das cenas mais marcantes, inclusive, foi pintada em quadros, foi um quadro famoso, né, do menino que estava juntando ali as balas que sobravam, os cartuchos, enfim, e aí nisso ele é atingido e morre, né, gritando, né, viva a revolução, viva aquela coisa dos propósitos, dos ideais dos revoltosos. Então essa imagem da criança que é abatida, meio que ajudando, né, criança, adolescente, enfim, ajudando na luta, foi uma imagem muito marcante dos miseráveis. E inclusive nesse tocante há boa parte do livro tem uma certa vinculação aos fatos reais. Então houve esse garoto, né, não necessariamente Gavroche, era outro nome, enfim, mas ele meio que é inspirado numa personagem infantil que acabou realmente sendo morto numa situação dessa de uma batalha,
né, então de uma forma muito precoce, dramática e heróica, enfim. Então isso rendeu ao Gavroche essa aura, inclusive ainda hoje parece-me que Gavroche significaria esse parisiense, garoto parisiense, travesso, traquino, enfim, um símbolo dessa peraltice, né, juvenil, infantil do parisiense. Né? Então, voltando à coisa do casamento, no dia seguinte ao casamento, Jean Valjean acaba declarando para o Marius que ele era, na verdade, um fugitivo, está falando toda a verdade. E isso faz com que os planos meio que saiam, né, saiam desse roteiro linear, e ele tenta se afastar, ele se propõe a se afastar, mas Marius até concorda com esse afastamento, porque meio que ele entende que contagiaria esse passado dele, essa índole dele, enfim, contagiaria essa coisa tão pura, tão ideal de um casal jovem ali. E nesse afastamento ele vai piorando, ele tem meio que uma crise, ele entra em depressão, e até um certo momento em que, buscando saber quem o teria ajudado Marius no momento em que ele estava muito mal, quem o teria tirado, porque era uma incógnita até então, o Thénardier foi até Marius para revelar, na verdade, quem o Jean Valjean era, porque o Thénardier sempre perseguiu, né, o Jean Valjean, inclusive como uma vingança por ele ter levado a Cosette, mesmo sob pagamento. E aí, nisso, Marius, através de Thénardier, acaba juntando as peças e vê que, na verdade, quem o tinha salvado era o Jean Valjean. E aí ele fica espantado, fica emocionado. E, inclusive, no entendimento disso, o Thénardier revela que eles pensavam que o Jean Valjean tinha matado o Javert, e o Thénardier esclarece que não, que na verdade Javert tinha se suicidado. Então, num golpe só de sorte, né, num golpe de informação fortuita, ele acaba descobrindo que o Jean Valjean na verdade é um herói, que além de salvá-lo, ele não teria matado o Javert, teria na verdade antes teria o salvado. Então ele se arrepende, vai desesperadamente ao encontro do Jean Valjean, e quando, né, isso já tinha decorrido um bom tempo, ele vai junto com a Cosette às pressas lá para encontrar o pai, porque o pai tinha se afastado deles. Eles já descobrem o Jean Valjean muito mal, à beira da morte, e tem uma morte muito, digamos, uma morte muito tranquila, né, e reconfortante ao lado das duas pessoas que ele já amava a Cosette, e, né, passou a gostar também, né, do Jean, enfim, do Marius, e ele morre, né, ladeado, né, e emocionado, né, por esse fato, né, por esse reconhecimento. E aí, depois disso, a trama já descamba para um fim, enfim. A trama, Marius vive feliz com a Cosette. Marius vive feliz com a Cosette, e há um reencontro dele com o avô também, nessa perspectiva, e, de certa forma, a coisa é trágica, porque o Jean Valjean morre, mas morre numa situação mais dignificante possível, né? Então, essa dignidade da morte do Jean Valjean meio que traz essa ideia de que a bondade vale a pena, né? De que vale a pena ser bom, de que a generosidade, a gratidão, o perdão são valores que valem a pena cultivar e praticar, né? Então, o fim é basicamente esse, né? Um fim trágico, né? Mas ao mesmo tempo é um fim que é muito revelador, porque o livro tem um viés, ainda no momento, escrito ainda no momento romântico, mas já com traços muito realistas. Então a gente percebe realmente esse realismo. É um livro que se detém muito nesses fatos históricos. Então, a primeira parte, a Batalha de Waterloo, é muito bem explorada, ela é muito criteriosamente descrita,
né? Isso é muito marcante, capítulos inteiros a respeito da batalha. Então essas digressões, essa linha do romance é muito marcante, mas ele se detém mais até nessas digressões, né, da batalha de Waterloo, por exemplo, da barricada lá em Paris. Então o livro é um livro clássico, uma escrita muito boa, um dos grandes prazeres que tive, e por isso a espera de ler em francês, ler no original, é uma linguagem clássica, mas muito escorreita, dá para a gente entender. Felizmente foi uma leitura extremamente prazerosa, né, que figura inclusive dentre aquelas grandes que eu tinha, digamos, o top 5 da grande literatura, ao lado do prazer de ler, por exemplo, Don Quixote de La Mancha, Guerra e Paz, os Irmãos Karamazov e 100 Anos de Solidão, e juntamente com os Les Misérables eu considero o top 5 da prosa da literatura universal, né? Então, os Irmãos Karamazov, Guerra e Paz, Don Quixote, 100 Anos de Solidão e Os Miseráveis, para mim, são, digamos, os grandes romances, né, que realmente tem características de romance, porque ele explora vários aspectos inclusive a proposta dele, ele chega a esclarecer, que o livro é sobre o gênero humano, sobre a natureza humana, inclusive no tocante também à transcendência, sobre o infinito em primeiro lugar e a natureza humana, né, em segunda mão. Então é um livro realmente extremamente necessário, né? É incrível como a gente imaginar que hoje dificilmente se escreveria um livro desse tamanho, e mais ainda dificilmente seria lido, mas é uma obra-prima da arte humana, é uma obra-prima desses livros de romance, de prosa. Eu considero, dentre os 5 principais, para mim foi um grande prazer, assim, é algo que reconforta bastante, né? Além de Don Quixote, Guerra e Paz, Os Irmãos Karamazov, 100 Anos de Solidão e Os Miseráveis, para mim eu li assim, os 5 maiores da prosa universal, né? E isso faz com que eu recomende a leitura. Pode se ler no original, pode se ler também, tem muitas traduções, né? E o livro é uma lição em todos os sentidos, é um livro que a todo momento nos traz questionamentos, nos faz pensar, né? Inclusive transforma também, assim como ele trata da transformação de um personagem, ele nos leva a refletir também sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre si mesmo, né? E isso faz com que a gente acabe sendo tocado e transformado, e além do grande prazer de ter essa leitura, a gente acaba se redimensionando como pessoa também, a gente acaba de alguma forma se transformando também. E para mim especificamente foi um reencontro com esse espírito cristão. A gente às vezes, nesses tempos pós-modernos tão difíceis, a gente acaba meio que desalentado, e com a leitura de um livro desse a gente vê que ainda tem esperança, que ainda dá, que o gênero humano, apesar dos pesares, segue um norte, tem ideais, e que vale a pena seguir esses ideais, que vale a pena ter valores, ter princípios e lutar por esses valores e por esses princípios. E isso é uma contribuição fantástica que nos traz Os Miseráveis, de Victor Hugo. E um abraço, até a próxima.